Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz, vamos lá? Dica de hoje é a número 54 dentro do tema editais licitatórios. Ainda trabalhando a habilitação técnica, tanto pela Lei 866 de 93, quanto pela 14.133 de 2021. Eu pergunto para vocês conhecem os requisitos para definir quais serão as exigências de qualificação técnica de um edital? Sabe avaliar se tem razoabilidade no que está sendo solicitado no edital de um ente, você que é licitante? Então vai ver agora 10 dicas, tá? Em 10 passos principais para você conseguir saber aquele filtro, entender o que vai dentro do seu edital e o que é exagero, tá? Então organizei aqui em 10 etapazinhas. Bom, primeira dica: o objeto da sua licitação, ele tem que exigir a necessidade de um contratado que tenha uma experiência anterior, tá? Então, por exemplo, se a administração pública vai fazer uma grande obra, uma grande construção, ela não quer contratar, tá, uma empresa que acabou de abrir, que não tem um histórico no mercado, tá? Que não tem profissionais que tenham aí um antecedente de trabalhar naquele objeto, para ter certeza que essa obra ela vai ser sólida, está sendo construída por uma empresa que tem credibilidade, permanência, constância no mercado, tá? Então, normalmente, obras e serviços, eles são compatíveis com exigências, por exemplo, de atestados de capacidade técnica, que vão demonstrar essa experiência anterior. Mas nem sempre o seu objeto ele tem essa necessidade. Ah, quando é que não tem? Por exemplo, você está comprando, adquirindo um bem. Primeira coisa, o bem vai ser entregue e esse bem, ele só vai ser pago depois que for verificada todas as especificações, as características, o funcionamento, tá? Então, já existe aí uma garantia pró poder público. Esse bem, ele pode ter uma garantia do produto, uma assistência técnica, uma garantia estendida que foi contratada, tá? Pode haver uma garantia do contrato prevista para fazer face a qualquer defeito, a qualquer descumprimento do seu contrato. E aí eu pergunto, será que exigir um atestado de capacidade técnica é relevante para esse objeto? Ah, mas eu estou comprando uma quantidade muito grande que eu vou abastecer todo o município com computadores novos, tá? São 1000 computadores, então eu preciso que esses computadores cheguem em um determinado prazo junto em todos os locais. Eu quero saber se a empresa tem essa capacidade de fazer isso, então ela já fez isso. Tudo bem, você consegue justificar. Mas se você está comprando 5 computadores, que você pode, até no particular é fácil você conseguir, você entra na casa, adquire os 5, já leva para casa na hora, né? É um bem comum que está disponível no mercado. Será que é necessário exigir esse atestado de capacidade técnica? Entendam que quando você exige, por exemplo, esse tipo de atestado, quem nunca prestou serviço para a administração pública não tem esse atestado para apresentar. Uma empresa, quando vende para a iniciativa privada, quem está comprando particular normalmente não se preocupa de fornecer esse atestado de que comprou sem computadores, né? A pessoa comprou, dispôs de sua propriedade, não quer perder tempo dando atestado. Então, às vezes, a empresa tem uma capacidade grande, consegue comprovar isso com notas fiscais, contratos, mas não consegue o tal do atestado firmado por entidade de direito privado. E aí você vai estar restringindo o universo de pessoas que vão competir na sua licitação. E a nossa Constituição, no artigo 37, diz que a qualificação técnica, elas devem se limitar àquilo que for indispensável para garantir o cumprimento das obrigações contratuais. Então, a primeira dica é: será que o seu objeto exige uma experiência anterior para justificar a qualificação técnica? Então, ó, fica de olho. Você está montando um edital? Já sabe. Você, licitante, vai participar de um edital? Já sabe. Verifica. Bom, dica número 2. As exigências devem ser compatíveis com a complexidade desse objeto que é licitado, tá? Então, existem vários documentos, várias exigências que estão listadas no artigo 30 da 866 e no artigo 67 da 14.133, mas não é que
porque tudo que está previsto ali, que tudo terá que ser exigido. Ainda em cada item existem níveis. Por exemplo, você vai determinar a administração pública uma parcela relevante do seu objeto. E aí vai definir qual é a quantidade que comprova essa relevância, que vai ser utilizada na apresentação do atestado. Está definindo um quantitativo razoável com a sua entrega? Será que você tem uma quantidade expressiva que justifique essa quantidade que vai ser exigida mínima no atestado de capacidade técnica? Ou você está comprando uma quantidade aí irrisória de um bem super comum que tem no mercado, que já é difícil justificar a exigência desse atestado anterior e ainda está colocando lá a maior quantidade possível que a lei exige, permite, né? Então, essa é a verificação de compatibilidade. Vamos continuar aqui. Dica número 3. Não pode restringir a competitividade. Deve ser resguardada a ampla concorrência entre os licitantes. Se você começa a colocar várias qualificações técnicas ali, atestado, equipe técnica com determinada qualificação, um atestado desse profissional, tá? E você começa a exigir essas coisas todas, outras empresas que não atendem isso, elas não vão poder concorrer na sua licitação. E aí pensa, você tem um mercado formado por 100 empresas, e depois que você colocou esses requisitos no seu edital, você reduz esse universo para 10 empresas, tem algum problema no seu edital. Você está criando uma restrição à competitividade que vai levar o seu preço a subir, porque está reduzindo a competição. Será que tem justificativa para eliminar essas outras empresas? Se elas conseguem estar no mercado, conseguem fornecer para a iniciativa privada, por que elas não podem fornecer para o poder público? Então, olho, tá? Olho nessa exigência técnica que está sendo colocada aí, porque de fato ela é restritiva, sim. E aí vem a dica número 4. Se você está colocando qualificação técnica digital, tem que motivar tecnicamente essa exigência. Preciso da qualificação técnica para comprovar a experiência anterior da contratada nesse sentido, para garantir que eu não estou contratando uma empresa que acabou de iniciar no mercado, que não tem solidez, que não tem uma credibilidade. E dica 5. Se você vai motivar por que você precisa, você também tem que motivar essa proporção, essa razoabilidade nas exigências que foram feitas de quantidade, da parte relevante, do valor significativo. Isso tudo tem que ir para dentro do seu processo, tá ok? Vamos lá. Segunda parte, dica número 6. Não se deve exigir uma quantidade de atestados. De vez em quando, olhando aí na internet, vocês vão achar. Alguns editais falam assim, tem que apresentar 3 atestados, 5 atestados. Isso tá errado, tá? O atestado, ele vai se referir à quantidade do item que está sendo licitado. Então, por exemplo, estou comprando 100 computadores. Parte relevante, 50 computadores. A empresa tem que apresentar um comprovante de já ter fornecido 50 computadores semelhantes aí ao mesmo tempo. Então, se uma empresa, por exemplo, ela tem um atestado que ela apresenta lá com 100 computadores, ou seja, ultrapassou os 50 que foram exigidos do edital, esse único atestado, ele é suficiente, tá? Baixa para ele ser aceito. Não tem que apresentar mais 2, mais 3. Não tem como a administração pública interferir na quantidade de contratos que uma empresa consegue celebrar, tá? Na sua rotina comercial. Não pode fazer isso. Você está restringindo a competitividade. E um único atestado já foi, no caso aqui, suficiente para comprovar, tá? Então, se apresentar aquela quantidade que está sendo solicitada, ok. Se ultrapassar, ok. Eu não tenho. Eu tenho um aqui que só tem 30 computadores. Mas aqui, no mesmo mês, eu tenho mais 2 atestados. Um de 20, né? E aí eu posso juntar esse de 30 com esse de 20 e eu consigo comprovar os 50 computadores. Pode somar? Pode. Porque se você não pode definir uma quantidade, também pode somar, tá? Então pode ser um único atestado ou vários atestados concomitantes, onde você pode, a administração pública, somar e ali está comprovada a capacidade dessa empresa de honrar com o objeto, com a obrigação contratual, tá? Dica número 7. Entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas da União e pela súmula 222 se aplica para estados e municípios.
Capacidade técnico operacional, que são esses atestados, tá? Limita-se a 50% da quantidade de itens do objeto na parte que for definida como de maior relevância, tá ok? Não pode pedir mais do que 50%. 50% é aquilo que foi entendido como suficiente. E aí, se você não está trabalhando no 866, está trabalhando na 14.133, esse entendimento jurisprudencial foi para dentro da lei, tá? Agora é disposição legal, foi normatizado. Bom, ainda seguindo aqui, dica número 8, estamos quase acabando. A capacidade técnico-profissional, senhores, é aquela que se refere às pessoas que vão prestar o serviço no seu contrato futuro, tá? Então, poderá ser exigido a comprovação de profissional de nível superior ou, se for uma determinada categoria, uma profissão, outra capacitação profissional reconhecida pela entidade competente, tá? E aí, esse profissional, ele pode ser exigido dele que ele apresente atestado de responsabilidade técnica por ele já ter executado, por exemplo, uma obra ou um serviço de características semelhantes, sempre lembrando que é sempre limitada a parcela de maior relevância e valor significativo. Essa é a previsão que está no artigo 30, inciso 1º da 866, tá ok? Bom, e aí na 14.133 não tem assim mudança, como nós vimos na dica passada, tá? Então você pode exigir a comprovação de ter esse profissional do nível superior ou com a capacidade técnica adequada para o objeto. Pode exigir que seja apresentado um atestado de responsabilidade técnica desse profissional. Imagine um engenheiro, ele acabou de ser contratado por uma empresa, mas ele tem uma experiência anterior própria em outras atividades como autônomo, em outras sociedades empresárias que ele foi contratado. Essa especialidade anterior, ele carrega com ele consegue atestados específicos de responsabilidade técnica para o histórico de objetos que ele já prestou serviço. E aí, ele leva isso para dentro da licitação, tá? Então, ele é habilitado e ele tem experiência. Bom, outra parte é a questão de quando pede para indicar um pessoal técnico que vai trabalhar no contrato e a qualificação de cada membro da equipe técnica, tá? Isso aí também estava previsto na 866, nós acabamos de ler aqui. Então, é o seguinte, essa documentação, ela pode ser exigida e você sempre tem que avaliar. Você realmente precisa dessa qualificação técnica? Está adequada para o seu objeto? Não tem outras formações profissionais? Se tiver, você tem que prever, tá? Tem que prever todas as categorias que são habilitadas para fazer um determinado serviço. Por exemplo, às vezes, um técnico de eletrotécnica pode fazer um serviço que um engenheiro também pode fazer, tá? Então, assim, são níveis que vão subindo. Algumas coisas um técnico de enfermagem pode fazer, um enfermeiro pode fazer, tá? E aí, outras não. Só o enfermeiro técnico não pode. Então, você tem que avaliar no seu objeto essa adequação, porque tudo isso é custo e isso vai limitando a concorrência, que a pessoa vai ter que contratar outras pessoas que eles não estão previstas ali naquele quadro inicial dela, tá? Então, dica número 9. Se você vai exigir esses atestados de capacidade técnico-profissional, tem que listar as atribuições dessa equipe técnica, desses profissionais, no seu edital e no contrato. Se você precisa dessa capacitação para executar um objeto, não faz sentido não listar as atribuições ou exercer atribuições que não têm correlação com essa qualificação técnica dessas pessoas que vão trabalhar na sua licitação. E se você não coloca as atribuições no edital e no contrato, a contratada vai prestar o serviço que quiser. Não tem parâmetros, tá, das atribuições que são esperadas, tá? Ela vai chegar lá e as pessoas que vão ser, os colaboradores que vão executar o contrato, vão fazer o que quiser. E aí, para quem não sabe para onde vai, senhores, qualquer caminho serve, não podemos deixar uma licitação dessa forma, tá? E pra gente fechar as nossas 10 dicas para poder definir aqui uma qualificação técnica com segurança, vem aqui a nossa dica número 10. Se você pediu capacidade técnica profissional, se você pediu lista de equipe técnica, né, com qualificação e colocou aí essas atribuições no edital, esses integrantes têm que executar
pessoalmente o objeto. Não tem sentido você aprovar uma determinada equipe para executar o objeto e deixar esse objeto ser executado por outras pessoas. Então, ó, gestor do contrato, fiscal do contrato, presta atenção. Tem que pegar todo mundo que foi aprovado na licitação e fazer a conferência lá na hora que o seu contrato estiver sendo executado. Ah, mas não pode mudar? Pode mudar, mas tem que ser solicitado pelo contratado, tem que ser aprovado pela administração, tá? E tem que manter a compatibilidade técnica. E aí a experiência conta. Às vezes você tem um profissional muito experiente e vai substituir por um outro profissional que tem a mesma qualificação, mas não tem comprovação do mesmo nível de experiência. E aí a administração pública não é obrigada a aceitar, porque vai visualizar sempre o interesse público. Gostou? Essa foi a nossa dica número 54, totalmente prática, que você só acha aqui, ó, no canal da professora Ana Mendes. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais. E estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito, ó, não esclarece. Essa dica foi quente, só tem aqui. Siga o nosso Instagram, tá aí, ó, @prof.anamendesOficial. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para saber toda vez que sai uma aula, tá ok? E ó, fica a dica.